Olá, bem-vindos a todos a mais umas histórias Pierrot. Desta feita, chegamos ao capítulo número 11. A história de hoje vai trazer-nos uma aventura dos deuses da antiguidade, das mitologias egípcio-grego-romanas, até a uma viagem no futuro e no nosso sistema solar. Ora então, os deuses, fruto do bom e do mal para todo o ser humano, andavam descontentes com o próprio ser humano. E isto porquê? Por uma razão muito simples. O homem e a mulher, os maiores pecadores à face da terra, andavam no pecado e depois sempre a tentar redimir-se dos pecados cometidos. E os deuses chegaram a uma altura que já estavam pelos cabelos de ouvir tanto perdão, de tanto pecado cometido. Então Zeus, com todos os outros deuses, neste caso temos Zeus, temos Hades, temos Minerva, Afrodite, Vênus, Ra, Baco e Apolo. Ora, Zeus mandou chamar todos aqueles que estavam disponíveis para vir urgentemente e para se reunirem para que conseguissem dar uma solução diferente aos problemas que os homens e mulheres na Terra cometiam como pecados. Tinha que haver uma outra forma de resolver esta problemática em torno da humanidade. Então Zeus propôs a todos os outros deuses o seguinte: por que não visitarmos os outros planetas do Sistema Solar, procurar habitantes, se é que os há, e tentar ver o modo de vida deles e, ao mesmo tempo, tentar perceber se há algum culto, se há rituais, se há deuses, como é que eles os veneram, como é que eles fazem perante os pecados que cometem, se eles os perdoam, se lhes cometem alguma punição, por aí fora. Claro que todos os deuses apoiaram esta decisão e, como deuses que eram, nem foi preciso muito para chegar então ao primeiro planeta. Chegado a Mercúrio, Hades, irmão de Zeus, que era um dos deuses do submundo, e contudo no submundo aquilo já era uma brasa, quanto mais em Mercúrio, não é? Mercúrio já era uma brasa superior àquela que Hades tinha no seu submundo terreno. Hades comentou com o seu irmão, dizendo:
não me importava nada de ser o Deus aqui de Mercúrio. Ao qual Zeus respondeu: e se eu, lá embaixo onde tu estás, já é quentinho, aqui ainda mais quentinho é, ora, não havia falta de calor para que as moças que cometessem os mais viles pecados as pudesses ver, em vez de seminuas, talvez todas nuas, não é? Hades, dizia Zeus. Sim, mas não é só por isso, caro irmão, dizia Hades para Zeus. O calor também refresca. Fazia-me ir tomar uns banhos naquelas marés de lava incandescente e por aí fora. E bem acompanhado, digamos. Sim, eu sei. Mas por agora não vamos à procura de nós, deuses, cometer esses tipos de pecados. Portanto, vamos ficando à procura de respostas e também dos habitantes de Mercúrio, dizia Zeus. Entretanto, quando chegaram lá mais para o interior do planeta, puderam então observar que os seres que habitavam Mercúrio eram completamente diferentes dos seres terrenos. E contudo, esses seres terrenos, digamos assim, os seres terrenos de Mercúrio, não é? Eram seres pequeninos, muito pequeninos, e todos eles tinham diferentes formas. Uns em forma de pirâmide, uns em forma de triângulo, outros de quadrado, círculo, retângulo, das mais variadas formas. E muito coloridos. Verde, fluorescente, azul fluorescente, laranja, branco, preto, amarelo, azul marinho, enfim, variedíssimas cores. Quase parecia mais um planeta do arco-íris. E então procuraram alguém e encontraram uma ser mercuriana. Ora, eles chegaram até ela e perguntaram: olha, será que nos pode ajudar? Nós somos deuses vindos da Terra e procuramos saber como é que vocês aqui em Mercúrio vivem, como é que vocês prestam cultos aos vossos deuses, os vossos rituais, se há punições ou não há da parte dos deuses e por aí fora. Porque a humanidade está, de veras, muito podre, digamos assim. Cometem muitos pecados e depois vêm até nós sempre pedindo perdão, perdão, perdão. Claro, nós vamos perdoando, mas chega a uma altura que já não dá para perdoar mais. E então a ser mercuriana virou-se e disse: nós aqui em Mercúrio, nós não temos deuses. Não, disse Deus. Não. Nós aqui em Mercúrio temos realmente um grande templo, mas não tem a ver com deuses. Tem a ver com animais. E nós prestamos culto, sim, aos animais. Não, disse Zeus. Bem, Ra respondeu e disse: espere,
Mas de onde eu venho, também, há muito tempo atrás, também se prestava rituais, faziam-se rituais a certos animais e prestava-se esse tipo de homenagem. Eu lembro-me perfeitamente que no Egito Antigo, meu país, vivia Ra, prestou-se muito tempo homenagem aos gatos. Sim, disse a ser mercuriana, nós temos muitos animais nos quais nós realmente prestamos o nosso culto. Então, será que nos pode levar até lá? Disse Ra, para a ser mercuriana. Mas é claro que sim. Então foram até esse templo. Quando chegaram à porta do templo, depararam-se com um templo enormíssimo, tanto de altura como de comprimento. E tinha um altar também enorme, com todos os animais representados. E depois tinha a representação dos dias que eles correspondiam no ano e qual a sua qual é que era o seu atributo, ou seja, havia animais que eram referenciados para a pesca, para a caça, para o mal, para o bem, para o dinheiro, para as, as situações de calamidade, de tempestades, de bonança, por aí fora. E então, cada um tinha o seu próprio desígnio. E então, daí que começaram a ver aqueles animais todos e aperceberam-se que a maior parte dos animais os deuses conheciam, pois eles eram terrenos e existiam também na Terra e eles sabiam perfeitamente que animais é que eram aqueles. E ao mesmo tempo puderam ver que o tipo de culto prestado àqueles animais era um tipo de culto bem diferente que outrora o humano prestara aos animais noutros tempos. E com isto, perguntou Minerva a ser mercuriana: então, mas vocês aqui não têm um Deus? Vocês só prestam homenagem aos animais? Bem, eu gostava de saber quando vocês fazem os vossos cultos, as vossas festas em atributo a estes animais, devem ser festas da romba, digo eu. E a ser mercuriana disse: realmente, todas as festas que nós fazemos em homenagem aos nossos deuses animais, chamemos-lhe assim, são tudo festas da romba mesmo. Há muita música, há muita comida, há muita bebida e este calor é constante. O calor de Mercúrio ajuda muito à festa. E depois ainda há os mais atrevidos que atrevem-se a saltar para dentro do mar de lava. Ah, isso parece-me bem, dizia Afrodite. Parece-me querer ir buscar inspiração para a parte amorosa, o calor, não é? Provoca esse tipo de excitação.
Ao qual disse: Vênus, lá estás tu, Afrodite, só pensas no amor. Mas é uma forma original de saltar para dentro do mar de lava para ir buscar inspiração amorosa. Parece-me bem. Ao qual Baco acrescentou: isso e mais uns copos de bom vinho bebidos. Está feita as condições para que todo o mundo possa amar eternamente. As festas é comigo, dizia Baco. Não vejo nenhuma forma de arte nisso, disse Apolo. Parece-me um pouco sem graça. É pitoresco demais. Gosto de coisas diferentes. Bom, meus senhores, disse Deus, vamos lá com calma. Nós estamos aqui a fazer uma investigação sobre o que é que nos outros planetas há dentro da parte da religião para tentarmos ajudar o humano. Não vimos para discutir o que é que achamos das festas ou se são melhores ou piores que as nossas, se são claro que devem ser diferentes das nossas, mas não é por isso que a gente aqui está. E então, nisto, Zeus perguntou: Então, e quando vocês fazem, ou quando vocês fazem os vossos cultos, há alguma forma de serem punidos se vocês não fizerem alguma coisa, por exemplo, se cometerem pecados, alguma coisa que não esteja nos padrões da sociedade, há algum castigo para os habitantes? E a ser mercuriana disse: Sim, há. Quem não fizer aquilo que está estabelecido nas regras, que sofre pesadas consequências. Uma delas até é a própria morte. Estou a ver, dava-me, disse Hades. Estou a ver, isso dava-me jeito. Ter lá alguns mortos daqui de Mercúrio para poder saber mais sobre este planeta que é uma brasa. Mas, na maioria dos casos, acrescentando a ser mercuriana, as pessoas até são cumpridoras, embora haja alguns irreverentes que não o sejam, e esses sim acabam por sofrer as suas próprias consequências. Então, em que tipo de consequências é que, para além da morte, como já vejo referido, que outro tipo de situações acabam por ser impostas pelos vossos deuses animais? Por exemplo, quem está ligado à agricultura pode ver a sua agricultura toda dizimada. Naquele ano pode não colher nada. Estou a ver, disse Ra. É uma forma de castigo bem interessante. Então, e mais? Disse Ra. Então, também temos outras situações. Quem, por exemplo, não obedecer às escrituras tem que pagar um tributo durante todos os meses do ano que vai depois reverter a favor do Deus animal que ele não quis fazer
pronto, que não quis prestar o seu culto, que não quis atender àquela divindade. Tudo bem. Estamos mais ou menos com uma ideia do que é que vocês por aqui são e fazem em relação à religião. Ok, muito obrigado pela visita guiada que fez connosco por Mercúrio. Bem, dali voaram até Vênus. Chegaram a Vênus e Vênus, a deusa Vênus, comentou: nem fazia ideia que alguém um dia pudesse pôr o meu nome num planeta. Já estou ali como o meu amigo Hades. Não me importava nada de ser a deusa deste planeta. Bem, mas vamos lá ver o que é que os seres de Vênus, os venianos, andam por aqui a prestar culto aqui e a quem. Então, viram que os seres de Vênus eram totalmente diferentes dos de Mercúrio, pois eram seres gigantes. Gigantes e de duas cores, preto e branco. Os homens eram pretos e as mulheres eram brancas. Os filhos rapazes eram pretos em cima, brancos em baixo. As raparigas brancas em cima, pretas em baixo. De modo que chegaram até ao pé de um ser veniano e perguntaram-lhe: olha, ser de Vênus, nós vimos da Terra, somos deuses e procuramos respostas aqui nos planetas do Sistema Solar para saber que vocês fazem, que tipo de culto é que vocês prestam, se têm deuses, se têm rituais. E o ser de Vênus disse: vocês são deuses? Então sigam-me. Terei todo o prazer em fazer-vos uma visita guiada por este maravilhoso planeta. E então assim foram. Amanhã, dizia o ser de Vênus, vai ser um dia muito especial, o melhor dia de Vênus. Porquê? Perguntou Vênus. Eu sou Vênus, a deusa Vênus, mas porquê? E o ser de Vênus disse: porque amanhã celebra-se a lua de Vênus. Ainda acrescenta mais alguma coisa a mim, a lua de Vênus, disse Vênus. É verdade, porque não ficam cá para ver, é um espetáculo maravilhoso, inesquecível. Então, mas enquanto o dia não chega, poderia tentar explicar-nos se vocês têm deuses neste planeta. Bem, deuses nós não temos. Nós não veneramos deuses. Não temos culto a nada disso. Então, disse Vênus, nós prestamos culto às estrelas e à lua de Vênus, às constelações, às galáxias, aos cometas, a Vênus, somente a isso.
estou a ver. Então, não tem nenhum tipo de templo aonde... Quem disse que não? Vamos até lá, disse o ser de Vênus. Vamos até lá e vocês podem ver o quanto ele é enorme e está repleto de arte. Ah, disse Apolo, arte, algo que realmente tem a ver comigo. Então vamos a isso, disse Apolo. Chegado ao tal templo, puderam ver o quanto ele era enorme. Ele era absolutamente formidável, era um complexo de extrema graciosidade, era muito cheio de ondas, arcos, parte mais abstrata, enfim, era uma forma de múltipla arte. E isso agradou imenso a Apolo. E Apolo disse: ora, aqui está um edifício que devia estar na Terra. Bem, esta, pelo menos, é uma forma de arte original que eu nunca antes vira, mas vou fazer o registro para depois ver se conseguimos construir algo semelhante lá embaixo, na Terra. Até que, quando entraram, puderam apreciar todo um espaço aonde tinha representações das constelações, dos cometas, da lua de Vênus e outras luas, e isso agradou imenso a Apolo, à própria Afrodite, a Vênus, à Minerva, a próprio Zeus, e então, às tantas, o ser de Vênus disse: como podem ver, o que está realmente no centro é a lua de Vênus. E tudo gira em seu redor, ou seja, as constelações, as estrelas, o Sol, os cometas e por aí afora, tudo gira em torno da lua de Vênus. Então, eis que Vênus perguntou: então, amanhã dizes ser um dia, o melhor dia do ano inteiro de Vênus, porque se celebra a lua de Vênus. E como é que é essa festa? Esta festa nós fazemos-la no alto da maior montanha de Vênus. E sim, porque lá embaixo, no subpé da montanha, existe um mar de lava. E esse mar de lava, quando a lua se põe completamente cheia, a lua faz com que as ondas venham até cá acima, provocando uma mistura de fogo de artifício molhado. Ou seja, as ondas vêm com fogo à mistura e provoca um espetáculo durante a noite absolutamente espetacular. E, chegado a esse momento, no dia seguinte, a música que se fazia ouvir, as comidas que se estavam a comer, as bebidas que se bebiam e
começou então a aparecer uma ponta da lua naquela parte onde todo o mundo estava à espera que ela aparecesse cheia. E aos poucos foi ficando menos de um quarto crescente, mais de um quarto crescente e quase cheia. E na eclosão de completamente cheia, foi então que as ondas de fogo começaram a brotar com uma tal força até ao topo do monte que os deuses ficaram boquiabertos e admirados com quanta força vinha aquele mar de lava. Vênus, por sua vez, a deusa, estava de facto muito radiante com aquilo que se passava no planeta que lhe prestava homenagem. E então virou-se a deusa Vênus para o ser de Vênus e perguntou-lhe: Vocês fazem algo, se vocês fizerem alguma coisa mal ou que não obedeçam a algo, são punidos, são castigados? Há alguma forma de vos punir uh, pelo aquilo que vocês acreditam? O ser de Vênus disse: Bom, há aqui dois aspectos interessantes, que são eles. Quando nós lemos os céus e o interpretamos mal, as consequências são muito más. Porque quando às vezes pensamos que vem coisa má dos céus e até acaba por não ser, nós acabamos por sofrer algumas chuvas de meteoritos e esta chuva e estas ondas de lava vêm ainda com mais força que aquilo que vem quando é a lua de Vênus e acabando por às vezes fazer queimar alguns de nós e ficamos com marcas para o resto da vida. Mas há outro aspecto que é, se a pessoa mostrar-se arrependida após o sucedido, é poupada a este tipo de vamos falar assim, de castigo, mas não se livra de ter que todos os dias do ano ir até à montanha e ficar lá 1 hora por dia. Parece-me bem, disse Vênus. É uma forma de estar mais atento àquilo que os céus mostram para cada um dos habitantes. Exatamente, dizia o ser de Vênus. Bom, tudo muito bem, sim senhor. A gente ficámos realmente impressionados e agora temos que viajar para outro lado para tentar perceber de que forma é que nós podemos ajudar o homem e a mulher nas suas depravações terrestres. E então foram para Marte. Passaram pela Terra e disseram-lhe adeus até ao nosso regresso. Então, chegada a Marte,
aterraram e, naquele momento, viram que era um planeta um tanto quanto diferente dos outros dois. E nisto encontraram os seres de Marte. Mas totalmente diferentes. Muito diferentes. Quando eles puderam reparar bem no tipo de seres que eles eram seres que tinham muita largura, tinham bem 1,5 metro de largura. E eram seres mais ou menos do tamanho dos deuses, mas eram muito largos. E então eram todos muito. O padrão de corpo era tudo quadriculado, parecendo aqueles cadernos de matemática, tal e qual assim. Eram muito largos, tamanho médio e quadriculados, mas um quadriculado muito colorido. As cores mais coloridas que possam existir era aquilo que era os seres de Marte. Eles encontraram lá uma ser de Marte e disseram: olhe, nós somos deuses, vimos da Terra e gostávamos de perceber qual o vosso estilo de vida, o vosso tipo de crença, de religião, se há pecados, se não há, se vocês são punidos, se não são, como é que são, o que é que vocês veneram. E a ser de Marte disse-lhes: bem, nós aqui temos religião, sim, temos um só Deus. Ele é Deus para tudo. Um só Deus, dizia Zeus. Interessante. Você neste momento está na frente de nós todos que somos deuses. Pois, já percebi, dizia a ser de Marte. E com isto dizia a ser de Marte o seguinte: o nosso Deus é um Deus que, de certa maneira, ele é um Deus que trabalha para tudo. Trabalha para o bem, trabalha para o mal, faz as coisas para que todos nós possamos sentir que as coisas vão bem no nosso mundo, faz que alguns dos que fazem mal, ele faz com que essas pessoas se sintam de veras muito mal para mais tarde se poderem arrepender. Ele provoca algumas ondas de choque e isso para quem faz coisas que não deve e desobedece na sua totalidade. E assim foi essa explicação dada pela Ser de Marte em relação àquilo que era a religião em Marte. E nisto, Zeus perguntou: então, e vocês têm algum lugar onde prestam esse culto a esse vosso Deus? Sim, temos um templo. Ele não é, digamos, muito grande, mas dá para todos nós o podermos visitar, irmos lá, prestar o nosso culto e virmos embora. Não precisamos ficar lá muito tempo. E então foram até lá e puderam constatar que realmente o templo era menos grande que os outros dois que haviam visto em Vênus e em Mercúrio e disseram: bem, mas
eu não vejo aqui representação nenhuma do vosso Deus. Ah, está sim. Ele é quem está à porta, aquela cabeça branca e aqueles pés pretos são ele que está à porta. Uma cabeça e uns pés. Até aí não há um corpo. O corpo é todo o templo. Ah, estou a ver, disse Apolo, mais uma forma de arte surpreendente. E isso agrada-me. Ou seja, é uma forma de mostrar que o Deus é o próprio templo. Exatamente. Muito bem. E então, ao entrarem lá dentro, puderam constatar que o templo tinha muitos brilhantes, muitas pérolas, muitas. Estava repleto de coisas absolutamente lindíssimas, ornamentado de uma forma muito brilhante. E Apolo disse: na Terra não há nada disto. Tivemos que saltar fora da Terra para vir ver uma coisa destas. Impressionante, incrível, absolutamente fabulosa. E disse Minerva: realmente eu fico espantada como é que vocês com tão pouco conseguem fazer prestar um culto ao vosso Deus de uma forma tão simpática, tão agradável. E a ser de Marte disse assim: nós não temos um dia na semana que tenhamos que vir aqui. Cada um vem aqui quando quer, quando precisa, quando tem necessidade. De resto, as coisas vão sendo feitas o nosso dia a dia, as nossas coisas nós vamos fazendo por nós mesmos. Não precisamos de vir aqui sempre. E vocês sentem-se recompensados pela ajuda que ele vos dá? Sem dúvida, ele é muito nosso amigo e consegue fazer com que nós tenhamos muita força, que as coisas connosco fiquem bem, porque é isso que também assegura a paz, o bem-estar entre todos nós. Então, e quando alguém faz aquilo que não deve? Aí sofre os castigos de choque, ele provoca mal-estar nas pessoas. Era aquilo que alguns humanos deveriam apanhar, eram uns grandes choques para terem um comportamento um bocadinho mais normalizado, dizia Zeus. Eu bem que às vezes tento mandar os meus raios, mas penso sempre duas vezes antes de o fazer. Acho que não valeria a pena. Bom, olha, então muito obrigado pelas explicações. Agora temos que ir dar viagem até outro planeta. Com certeza foi um prazer. E nisto, remaram, voaram até Júpiter. Júpiter, um grande planeta. E eles ficaram maravilhados com a enorme, a enorme dimensão que aquele planeta era. E é. E então foram
entrando dentro do planeta e puderam verificar que era um planeta muito povoado. E puderam ver que o planeta Júpiter tinha várias ramificações. Ora, o que é que aconteceu ali? Ali vivia-se quase como já se viveu na Terra na época tipo pré-histórico, mas mais avançado, mais culto. E era muitas tribos. Todos eram iguais, mas cada um no seu lugar. Mas todos pacificamente se davam e interagiam entre tribos umas com as outras. E veneravam precisamente o mesmo Deus. Ora, quando Zeus se apercebeu disto, pôde constatar que os tipos de seres que habitavam Júpiter, neste caso os jupiterianos, eles eram seres de uma forma bizarra. Eram em forma de duplo S, mas muito brilhantes. Um branco tão brilhante e incandescente quase parecia a luz da lua. Ou seja, quase parecia fazer quando vemos o pirilampo com a luz na cauda acesa. Mas agora imaginem isto num formato ainda maior. Então, eles encontraram um ser jupiteriano e perguntaram-lhe: como é que vocês aqui, sendo isto um planeta tão grande, conseguem viver em harmonia todos uns com os outros, uma vez que uns são de uma tribo e outros de outra? E o ser jupiteriano disse: para quem chegou agora já sabe muito sobre nós. Não, eu digo isto porque quando vinhamos a caminho daqui, deu para ver que isto está ramificado em várias tribos. Vocês são um planeta de muita luz. Ah, lá isso somos, disse o ser jupiteriano. Lá isso somos. Mas não há mais luz a não sermos mesmo nós. A sério, disse Zeus. A sério, disse o ser de Júpiter. Então, nós temos dois deuses. Um demoníaco e o outro uma divindade do bem. Pois, isso é um tanto ao quanto semelhante à Terra. O bem está de acordo conosco e o mal quem o pratica é o próprio homem. Pois, mas aqui há uma grande intenção dos dois deuses, que andam sempre em constantes provocações uns com os outros, um com o outro, digo, de forma a ver quem tem mais poder. É sério.
Isto era como se eu agora quisesse fazer uma medição de forças com o resto dos deuses que eu trago comigo. Por exemplo, aqui o meu irmão é o deus do submundo e Apolo, por exemplo, é o deus da arte, das festas e por aí afora. Pois. E isso, se você fala nesse termo assim, então devo-lhe pôr a questão de outra maneira. Algumas destas tribos acreditam no deus demoníaco. A maior parte do planeta Júpiter acredita no deus divino do bom ou do bem. Daí que muitas das vezes nós temos rituais conjuntos aonde nós também prestamos homenagem ao Deus do mal, para que ele não se chateie connosco e para que ele não provoque a descarga da sua ira sobre nós. Até e quando vocês não fazem algo para o bem, o que é que o Deus do bem vos faz? Aí é que está. Ele descarta-se e manda o Deus do mal infringir-nos o nosso castigo. Se porventura nós não fazemos o que nos está designado fazer, o Deus do bem vai lá falar com o Deus do mal e o Deus do mal impõe os castigos que lhe der na cabeça. Daí que há muitos que o tentam desafiar e por vezes isto vira um sistema absolutamente caótico. Bolas, disse Deus, vocês realmente não fazia ideia que tivessem um sistema assim tão trágico. Então, e vocês têm onde praticar os vossos cultos? Sim, como somos um planeta muito grande, temos vários templos. Qual deles o maior? Mas há realmente um que é muito grande, é o maior templo de Júpiter. E esse templo nós realmente é onde mais vamos. Que esse é realmente o templo do Deus do bem. E esse é o que nós vamos mensalmente fazer a nossa visita e falar com ele. Nós gostávamos de lá poder ir, se é que pode ser. Claro que sim, tenho todo o gosto em levar-vos lá, disse o ser de Júpiter. E nisto, quando eles viram a dimensão do templo, ficaram ainda mais maravilhados e disse a Afrodite: Vês, Vênus, ainda é maior que os templos de Marte e de Vênus e de Mercúrio, ainda consegue ser maior. É verdade, dizia Vênus. E Baco disse: Então, e vocês? Fazem festas? Rituais? Sim, fazemos. Todos os meses há uma festa, em honra do Deus do bem. Então, e do Deus do mal? Do Deus do mal só existem 2 vezes no ano que ele é venerado por nós. Ah, pois. Foi o consenso que eles os dois conseguiram chegar. Por causa dele, porque o Deus do mal nunca era venerado por ninguém. Então foi essa o consenso que o Deus do bem conseguiu chegar com o Deus do mal. Foi dar-lhe 2 vezes no ano ele ser venerado pelos habitantes. E assim é. Então é ao princípio do ano
e a meio do ano que ele é venerado. De resto, é sempre o Deus do bem. Estou a ver, dizia o Deus Baco. Então, e as vossas festas são festas que se juntam com o Deus do mal ou nem por isso? Ah, sim. Todas as festas os deuses estão sempre presentes, tanto do bem como do mal. O do mal nunca quer perder nenhuma festa. Ah, interessante. É, ele nunca gosta de perder nenhuma festa. Ora, isso, olha, esse podia lá estar embaixo na terra, faria muito jeito. E então, às tantas, o ser de Júpiter disse: Bom, mas amanhã vai ser prestada culto ao Deus do Bem. Se vocês quiserem ficar para ver, é uma festa muito, muito grande aqui em Júpiter. O anel de Júpiter fica todo incandescente, brilha de uma forma tão intensa que até o próprio Sol fica mais brilhante. Ah, temos que ficar para ver isso. E então, chegado ao dia da festa, todos os deuses estavam ali prontos para ver aquele raio brilhar tão forte e energicamente, fazendo com que o próprio Sol ainda brilhasse com mais força. E enquanto isso não acontecia, havia música por todo o lado, havia bancadas com muita e muita comida, muita bebida, muita animação e, contudo, uma vasta gama de entretenimento assegurada por todos os seres de Júpiter. E à qual Minerva comentou: Bem, nós nos outros planetas não vimos nada de animação, mas vocês realmente têm um vasto leque de entertainers. É verdade, nós precisamos de, como somos muitos, precisamos de ter algo ou alguém que nos entretenha com algumas coisas. Senão, isto acaba por ser um bocado maçado. Exatamente. E naquele momento começou o raio a expandir-se pelo anel de uma forma tão intensa, tão radiante, tão explosiva, que o próprio Sol até brilhava com mais chama. E Zeus, olhando para aquele espetáculo tão grande, disse: Bem, isto está-me a dar uma ideia, mas falaremos dela mais tarde. E então disseram ao ser jupiteriano o seguinte: Nós um dia vamos ter que regressar, porque realmente é fascinante o poder de luz que este planeta tem. E gostámos muito, mas como agora temos que partir para outro, a gente um dia ainda que passa por cá. Ah, são sempre bem-vindos. Boa viagem. Então, os deuses voaram mais uma vez para Saturno. Chegado a Saturno, depararam-se com um tipo de ser que pareciam
Pareciam nuvens, mas com com duas cores, rosa e azul. Seres com formatos de nuvens em rosa e azul. E quando começaram por procurar alguém para comunicar, depararam-se com uma ser saturniana. E falaram-lhe que eram deuses que vinham da terra, o costume. E perguntando-lhes se tinham deuses naquele planeta. E ela respondeu: sim, temos, mas temos muitos deuses. Muitos deuses. Nem sei ao certo quantos são, mas sim, temos muitos deuses. E todos os deuses estão representados da seguinte forma: uns têm cabeça de animais, outros têm cabeças humanas e outros têm cabeças como a nossa. Oh, então vocês têm três tipos de deuses. É isso mesmo. Então quer dizer, isso pode ser o Deus do bem e o Deus do mal, e o outro qual é que é? Dizia Zeus. Perguntava Zeus, um tanto ou quanto indignado. O outro Zeus é o Zeus do equilíbrio, de tentar ver se as coisas podem andar o mais equilibradas possível, não fazendo com que só ande ou para o bem ou para o mal, porque isto não pode andar nem demasiadamente para o bem, nem demasiadamente para o mal, tem que haver um ponto de equilíbrio. Dizia a ser saturniana. Ora, aí está uma coisa que na Terra falta. É um ponto de equilíbrio entre os humanos. E nisto perguntava Hades. Então e vocês? Têm algum tipo de festas? De arromba? De quando fazem os vossos rituais aos deuses? Os nossos rituais são quase todos os dias. Amanhã é dia de um desses rituais. Então e que festa é que há amanhã? Perguntava Baco. Amanhã é a festa da zebra. Da zebra? Disse Afrodite. Animal às listas brancas e pretas, disse Minerva. Então e quando é que é o dia da serpente? Disse Minerva acrescentando. O dia da serpente é logo a seguir. Ah, muito bem. Estou a ver que então vocês. Então, mas espera aí, dizia Minerva. Amanhã é o dia da zebra, mas é o Deus Zebra? É o Deus Zebra porque, neste caso, é o que tem a cabeça de zebra, mas o corpo é humano. Ah! E quando é o dia da serpente? É ao contrário ou é a mesma coisa? É ao contrário. A cabeça é humana, mas o corpo é serpente. E aposto que é uma mulher, disse Minerva. Exatamente. Disse a ser saturniana.
E então vai daí que os deuses passearam por Saturno e viram um enorme templo, ainda maior que o de Júpiter. E quando entraram dentro do templo, viram toda a junção de animais, as estátuas que eram veneradas e tudo isso os fascinou e perguntaram-lhes: se vocês não respeitarem estes vossos deuses, o que é que vos pode acontecer? E a ser saturniana disse: bom, podemos morrer, dependendo de se for um animal, por exemplo, se for um leão, nós temos a morte garantida. Mas, por exemplo, como amanhã vai ser o dia da zebra, não, se alguém não respeitar a zebra, não morre. O mais que pode acontecer é ficar com uma enorme de uma dor que leva muito e muito tempo a passar. Então porquê? Leva um verdadeiro coice de zebra e fica mesmo muito mal. Ai, vocês, portanto, sofrem consoante aquilo que for o animal. Sim, mas não só, dizia a ser saturniano, mas não só. Isso é referente aos seres, aos deuses animais. Mas os seres como nós, os deuses como nós, que são os deuses do equilíbrio, também nos podem castigar. Podem nos tirar as coisas que nós levamos uma vida inteira a tentar conquistar. Então e os outros seres que vocês disseram que eram humanos? Esses são os seres, esses são aqueles seres de deuses que estão sempre a refilar. São sempre aqueles que nos dão sempre retórica. Estão-nos sempre a fazer aquele discurso moralista e a apontar-nos o dedo porque é que fizemos mal e porque é que não fizeram de outra maneira e assim em diante. São aqueles deuses que nos questionam pelo que fizemos, bem ou mal, não interessa. Estou a ver. Então as coisas aqui são, de uma certa maneira, mais abrangentes. Sim, sim. Então vamos ver como é que é a vossa festa do dia, sim, do dia da zebra. E então puderam assistir a uma festa onde todos os animais desfilaram e a zebra foi a última a chegar, pois era o animal que era venerado naquele dia e dessa maneira puderam ver o quanto ele era venerado. Toda a gente se curvava perante o deus zebra e todos lhe puderam tocar para o sentir. E isso fazia com que os habitantes de Saturno tivessem dias mais esperançosos para que o futuro deles lhes pudesse correr o melhor possível. E então, os deuses, quando viram aquilo tudo, falaram para a ser saturniana e disseram-lhes: bom,
Agradecemos imenso pela sua atenção, mas temos que partir em missão para outro planeta para vermos mais sobre o modo de vida dos habitantes do Sistema Solar no que diz respeito a todos os planetas aqui presentes. Com certeza, voltem sempre, disse a ser saturniana. Então, desta vez, foram para Neptuno. Então voaram até Neptuno e, em Neptuno, viram seres de uma forma muito parecida com estrelas. E então Zeus comentou: bem, mais um pouco e eram quase anjos. Mas não, são parecidos com estrelas. Vamos lá ver. E então Apolo disse: estrelas é uma forma de arte tão bela, tão magnífica. Sim, Apolo, dizia Hades. Deixa lá as estrelas. Está com atenção. E nisto viram uma ser neptuniana. Falando com ela, perguntaram-lhe: como é que vocês prestam culto aos vossos deuses aqui em Neptuno? Bem, nós temos um só Deus. Um só. Sim. É o Deus Arco-Íris. O Deus Arco-Íris, dizia Apolo. Mais uma forma de arte. Vocês, seres em forma de estrela, com um Deus Arco-Íris, o que é que pode ser melhor? Disse a Afrodite. E a Minerva disse: bem, sempre é muito colorido. E a Afrodite acrescentou dizendo: ao mesmo tempo romântico, amoroso, não há melhor. Claro que nós veneramos o Deus Arco-Íris. Há um enorme templo dedicado a ele e nós temos uma festa a cada 15 dias. Cada 15 dias, disse Zeus. Bem, nós já vimos de mês a mês e quase todos os dias, mas de 15 em 15 dias. É. É porque as cores do arco-íris não são muitas. Como não são muitas, as divisões das mesmas cores, para mais claro, para mais escuro, as misturas de umas que dão outras cores e por aí afora, obrigam-nos a fazer festas de uma forma muito original. São tudo festas que têm muita luz e tudo tem que ter as cores principais do arco-íris. Então e se vocês, por exemplo, desobedecerem ao vosso Deus, o que é que acontece? Nós somos punidos, é um facto. Deixamos de ter uma das cores do arco-íris. Isto na parte mais simples. Porque se as coisas que nós não fizermos forem de extrema gravidade, nós ficamos sem luz absolutamente nenhuma. A nossa brilhante estrela que somos, o nosso corpo, fica
completamente na escuridão. É quase como se nos matassem, mas não matam. Tiram-nos a luz. Só que nós depois ficamos muito frágeis e debilitados. Estou a ver, disse Deus. Era uma coisa que podíamos fazer aos humanos. Bom, então e vocês então se prestam culto? De 15 em 15 dias deve estar quase a acontecer, não? Não. Foi ontem a festa, agora só daqui a mais 15 dias. Ah. E vocês celebram assim? Ah, sim. Nós costumamos ir para a montanha mais gelada e fazemos com que aquele gelo brilhe de uma forma muito, muito intensa. E aí sim, depois a lua de Saturno, a lua de Neptuno, perdão, vem acabar por fazer com que isto ainda brilhe mais. Ah, então vamos lá ver essa montanha mais alta de Neptuno e gelada, disse Ra. Então foram. Foram até à montanha, subiram até lá acima. Quando chegaram lá, puderam ver que o brilho que a lua tinha não era aquele brilho tão intenso, mas dava para ver o quanto a montanha brilhava ainda. E dizia a ser de Neptuno. Isto porque a festa foi ontem e esta lua é uma lua que está quase constantemente a aparecer neste ponto e faz com que isto faça este tipo de vibração connosco e não só, e com tudo aquilo que nos rodeia no próprio sistema solar e no próprio planeta. Estou a ver. Bom, olha, muito obrigada pela tua disponibilidade e por nos teres guiado pelo vosso planeta. Mas nós temos que ir ainda a mais um ou dois para tentarmos resolver um mistério que se passa com a humanidade a nível do planeta Terra. Ah, com certeza. Voltem sempre. E então foram para Plutão. Chegaram a Plutão e depararam-se com um tipo de ser muito particular, muito próprios, muito autênticos. Eram seres que só tinham apenas e somente apenas 50 centímetros de altura. Eram seres com uma forma de raio e absolutamente incandescentes, com uma luz muito mais poderosa do que qualquer um dos outros todos os planetas. E nisto, eles foram e encontraram um ser de Plutão. E apresentaram-se-lhes, dizendo: Bom, nós somos deuses, vimos da Terra, procuramos saber se vocês aqui em cima, em Plutão,
vocês prestam culto a algum Deus, se vocês têm alguma divindade suprema, e o ser de Plutão disse: bom, nós não temos deuses. Não têm deuses. Não. Não temos deuses. Então, o que é que vocês veneram? Nós veneramos apenas e somente apenas o tempo. Ou seja, é da seguinte forma. Se de manhã, quando acordamos, nós encontramos que está a nevar, nós falamos ao tempo e agradecemos pela neve que está a cair. Se está muito vento, muito frio, nós agradecemos pelo frio que está a correr naquela altura. Se está muito calor, nós fazemos exatamente o mesmo. Então, quer dizer, vocês não fazem festas em homenagem ao tempo? Perguntou Hades. Fazemos. Disse Hades, disse o seguinte. Bem, é que nós vimos, por exemplo, em Mercúrio, era cá uma brasa, mas aqui até eu estou quase congelado. Por isso mesmo é que nós temos que fazer as festas ao tempo e não a deuses. Porque muitos de nós, habitantes de Plutão, temos uma forma de raio e somos seres mais pequenos, mas temos que fazer as coisas por baixo consumo, porque, enfim, somos o último planeta do Sistema Solar mais distante do Sol, por isso mesmo temos mais dificuldade em podermos ter as coisas de outra forma. Então, e não tem um templo? O templo que nós temos é feito de gelo. Mas lá dentro, se aí o Sr. Hades diz que Mercúrio é uma brasa, vá-se lá por dentro. E então assim foram. Foram ao templo de gelo de Plutão. E então, quando lá entraram, o calor que se fazia sentir era imenso. Era imenso e nada fazia com que aquele gelo derretesse. Daí que eles até acharam estranho. Mas com este calor todo, este gelo não derrete. Não. Este é daquele tipo de gelo que nunca derrete. A força do calor que aqui está não é suficiente para o fazer derreter. Precisava de haver muito, mas mesmo muito mais calor para fazer com que este gelo todo derretesse. Mas isso se acontecesse, o planeta inundava e nós ficávamos todos submersos. Por isso é que isso não acontece. Ah, sim senhor, estou a ver. Então vocês veneram somente o tempo. É isso mesmo, dizia o ser de Plutão. Nós veneramos apenas e somente o tempo.
se chove, se faz frio, se faz neve, se faz calor. É isso que nós veneramos diariamente, conforme o tempo assim esteja. Sim, senhor. E castigos o tempo não vos dá, se vocês não o venerarem? Dá. Se nós nos esquecermos de venerar o tempo encarrega-se de nos fazer sofrer as consequências dele mesmo. Ou seja, se à minha porta estiver a nevar e que eu me esqueça de venerar a neve que está a cair, eu, quando chegar a casa, tenho a casa coberta de neve e nem consigo entrar. Ah, interessante. Bem, estamos a aprender muita coisa que realmente podemos tirar como ilações para depois ver como é que a gente pode, de alguma outra maneira, fazer com que o humano tenha mais valor e apreço pela vida do que andar sempre a cometer pecados e luxúrias e por aí fora. E então, daí que os deuses viram a lua de Plutão, uma lua imensa, muito brilhante e que, de certa forma, muito cristalina, e via-se dentro dela flocos de neve das mais diferentes cores. Mas quando caíam, eram única e exclusivamente só flocos de neve brancos. Bom, e com tudo isto, os deuses regressaram à Terra. No famoso colóquio e sob todas as visitas que tinham feito, então decidiram o seguinte. Bom, uma vez que fomos visitar os planetas do Sistema Solar e fomos visitar o tipo de culto que estes mesmos planetas prestam, ou vá lá, que estes seres destes planetas prestam aos seus deuses, nós vamos agora implementar uma série nova de leis para todos os seres humanos que têm como base fundamental muitas, se não praticamente todas, as leis que nós fomos conhecer. E agora é muito mais abrangente para o humano tentar viver a sua vida sem tentar cometer tanto pecado e fazer tantas maldades, sempre com depois o perdão na boca, para que nós os possamos vir a perdoar sempre como dantes. E então, o que é que os deuses fizeram? Foram reunindo todos os habitantes do mundo por cada conferência que iam dando em cada país e foram estipulando novas leis no campo da religião e, sobretudo, no que dizia respeito ao incumprimento
daquilo que os deuses podiam decidir através da absolvição dos pecados, ou não. Portanto, aqui ficou logo claro e evidente que a supremacia era dos deuses e que tudo aquilo que o homem ou fizesse de bem ou fizesse de mal podia ter repercussões muito drásticas, por um lado, e, por outro lado, até serem recompensados com outro tipo de ações. Portanto, aqui ficou logo preto no branco o que é que, a partir daquele momento, os deuses decidiram em prol da humanidade. E assim termina mais uma história Pierrot. Fiquem bem, até à próxima.